Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias, 7h04. Marcos Souza, haverá ampliação do tempo da Operação Lava Jato. Mais um ano, né? Mais um ano, Daniel. O anúncio foi feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Com isso, a operação deverá ir até pelo menos setembro do ano que vem. A decisão ainda precisa ser referendada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Até agora, a Lava Jato abriu 263 inquéritos e muitos deles ainda estão em fase de investigação. A expectativa é que a operação avance além da Petrobras. Delações premiadas importantes, como a do ex-ministro do PT, Antônio Palocci, devem ajudar a revelar novos esquemas de corrupção agora em outras áreas do governo. Agora, Dani, a informação que interessa é que nos bastidores, os procuradores aqui do Paraná reclamam da lentidão dos colegas de Brasília, principalmente nas negociações das delações premiadas. A equipe aqui de Curitiba diz que as investigações poderiam ser mais rápidas se a Procuradoria-Geral da República as tratassem como prioridade. Em 4 anos, a Lava Jato fez 242 prisões que resultaram em 204 condenações, incluindo, é claro, a do ex-presidente Lula no processo do triplex do Guarujá. O petista cumpre a pena de 12 anos de prisão desde abril aqui na sede da Polícia Federal em Curitiba. A Força Tarefa já devolveu 2,5 bilhões de reais à Petrobras e os procuradores prometem devolver 12 bilhões com B de bola até o fim das investigações. Pois é, e tem gente que ainda fecha os olhos para a importância da Operação Lava Jato. O volume de dinheiro desviado é estratosférico. Essa gente meteu a mão no jarro, roubou dinheiro público. Não vamos medir palavras aqui. Essa gente meteu a mão no dinheiro público. Dinheiro que falta para a própria Petrobras. A devolução de 2 bi deve ser comemorada? Claro que deve. Mas se houve devolução de 2 bi, é que se roubou isso tudo. E tem gente passando pano em corrupto. E isso se eleva em período eleitoral. Período eleitoral tem gente em que o corrupto de estimação vai pra camiseta. Não basta você se expor na rede social, você ainda usa a camiseta do seu corrupto de estimação. Então, é o novo Tchê, né? É o novo Tchê, né? É isso aí. Então, quem chefiou o esquema de corrupção na Petrobras, segundo o Ministério Público Federal, foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo séquito de seguidores é algo absolutamente fantástico e inexplicável. Quer dizer, é explicável. A gente sabe por quê. São 7h07 agora. Por falar em Lula, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator do registro da candidatura dele no Tribunal Superior Eleitoral, alerta que o prazo já está correndo. São 7 dias para que a defesa do ex-presidente Lula se manifeste sobre os pedidos de impugnação da candidatura. Isso é um rito da lei, a lei eleitoral assim exige, e o julgamento do registro da candidatura acontecerá depois disso. Diga aí, Mark. O prazo para os pedidos de impugnação contra o ex-presidente Lula terminou na última quarta-feira. Para o ouvinte entender, o PT foi o último partido a registrar a candidatura. Depois de registrada, partidos, coligações, candidatos e o Ministério Público ou qualquer cidadão podem contestar as candidaturas em até 5 dias. Então o tempo conta diferente para cada um deles, conforme a data do registro. Contra o ex-presidente Lula foram feitos 16 pedidos, entre eles do Ministério Público Federal e também do candidato Jair Bolsonaro, do PSL. A candidatura dele teve um pedido de contestação. Agora, os advogados do petista têm 7 dias para apresentar a defesa. Essa é considerada uma formalidade processual. No caso de Bolsonaro, a contestação foi feita por um advogado que questiona o fato dele ser réu em ações penais no Supremo Tribunal Federal, o que entraria em conflito com a regra da Constituição que prevê o afastamento do presidente caso ele venha a ter uma ação nesse sentido. Os outros 11 candidatos não tiveram pedidos de impugnação. 5 deles, aqueles que fizeram o primeiro registro, já tiveram a candidatura aprovada pelo TSE. São eles: Cabo Daciolo, do Patriota, Guilherme Boulos, do PSOL, João Amoedo, do Novo, Marina Silva, da Rede e a candidata Vera Lúcia, do PSTU. Muito bem. Agora, perceba como há uma diferença substancial entre o pedido de impugnação da candidatura do Bolsonaro
e os pedidos de impugnação da candidatura do Lula. Pedido de impugnação da candidatura do Bolsonaro, porque ele é réu em processos no Supremo Tribunal Federal, isso não se enquadra na lei da ficha limpa. Não há inelegibilidade pelo fato de você ser réu. Ele não foi julgado e considerado condenado por um órgão colegiado. É muito diferente do caso do ex-presidente Lula, que tem condenação colegiada, foi condenado em 2 graus da justiça brasileira, em 2 instâncias, e está inelegível. A tentativa que boa parte da imprensa, talvez por falta de conhecimento e talvez por má fé, de misturar tudo e tratar tudo do mesmo jeito, é tentativa de enganar o cidadão. Cada um no seu quadrado. Tem a musiquinha aquela do AA do cada um no seu quadrado, tem o quadrado do Lula, condenado em 2 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. A lei da ficha limpa enquadra e Lula está inelegível. O Bolsonaro é réu em uma ação penal no Supremo Tribunal Federal por algo que ele disse e responde no STF. Responder a um processo no Supremo Tribunal Federal, onde quer que seja, não está naquilo que prescreve a lei da ficha limpa. Portanto, o Bolsonaro terá sim a sua candidatura registrada, confirmada e homologada pela Justiça. Lula não. Lula não será candidato. Quem concorrerá pelo PT é o Fernando Haddad. Cuidado para não cair em fake news, em meme, em postagem e algo que corra no seu WhatsApp. Não misturemos um caso com o outro. Bolsonaro segue adiante, Lula tá fora. 7h11 e os ouvintes da Jovem Pan. Denir, participando aqui desde bem cedinho, o Marcelo Canever, ele dizendo assim, são esses prazos, não são um tempo que a campanha é mais longa, enfim, pois a campanha tão curta acaba enrolando tudo. Ele está reclamando dos prazos apertados, Denir. Pois é, mas o prazo, ele não é apertado se comparado com outros prazos do direito, né? Prazo num processo civil, num processo criminal, os prazos são mais alargados. Na justiça eleitoral, tudo já anda mais rápido. E é bom que a gente pense que esse prazo ele não vale só para os candidatos à presidência, né? Eles valem para todos os candidatos em todos os cargos. Então é um prazo da lei. Então não façamos a leitura de que Lula está sendo favorecido pelo prazo, de que o prazo é muito largo. Não, o prazo está certo. O que deveria voltar a ocorrer, na minha opinião, é que a justiça eleitoral e a própria lei, principalmente a lei, pelo legislador, a campanha voltasse a ser maior um pouco. É muito curta. E não se trata aqui de... Eu sei que muito ouvinte vai dizer, pelo amor de Deus, a gente não aguenta esses políticos de ladainha no nosso ouvido. Mas não é isso. Ou nós amadurecemos democraticamente para que se discuta a política a fundo, se amplie o tempo do debate. Veja o que são os debates, assim, que são promovidos pelos veículos de comunicação. A culpa não é do veículo. A culpa é da profundidade de uma poça d'água dos candidatos que disputam os cargos. Então não tem espaço, é muito curto, fica... quando terminou, começou. Pô, Marco, a gente viu... Quando é que você voltou de férias? Julho, né? Final de julho. Final de julho. Última semana de julho, Última semana de julho. A campanha nem tinha começado ainda. Não, tava bem fria. Fria, então, agora que começou a caminhar, né? Então eu entendo o drama do ouvinte aí. O Paulo Cruz também reclama dos prazos e pergunta assim, até quando o TSE vai aguardar para declarar o Lula inelegível? Denê, eu tô fazendo a conta aqui. Vamos lá, aula de direito eleitoral ao vivo na Jovem Pan. O dia é corrido ou o dia é útil? Dia corrido. Então vai dar dia 29 o fim do prazo para os advogados do Lula apresentarem as argumentações, os recursos. Então a partir do dia 30 de agosto, o TSE pode decidir. É mais ou menos isso? Eu acho que vai sair assim no comecinho de setembro, né? E os mais pessimistas entendem que isso vai até 17 de setembro. Você vai conseguir enrolar, caminhar, fazer o andar devagar até 17 de setembro. Pelo menos seria o interesse do PT. Claro que o PT dá um discurso
para a sociedade num outro sentido. Lula é candidato, Lula livre, Lula isso, Lula aquilo. Mas, na real, qual é a meta do PT? Segurar a candidatura do Lula até 17 de setembro. Aí, em 17 de setembro, puf, cai fora. Então, nós estamos em 24 de agosto, então tem muita ladainha ainda pela frente. Então, eu entendo, o ouvinte não aguenta também, é chato mesmo você participar de um processo eleitoral em que o nome do candidato que lidera as pesquisas não é candidato. Isso atrapalha a compreensão do eleitor. Nós vivemos, infelizmente, num país onde boa parte da população não consegue compreender um noticiário mínimo, e não é culpa da pessoa, é culpa do Estado, que falhou na sua missão primeira, que é a missão da educação. Aí nós temos um povo desinformado que acredita em qualquer coisa. Você imagina o seguinte, Mark, daqui uns dias começa a propaganda de rádio e televisão. Naqueles 3 dias que o Lula ficou debochando da justiça lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, ele ficou gravando vídeo. Tinha uma equipe de TV lá dentro. Todos esses vídeos que foram gravados pelo Lula dentro do Sindicato dos Metalúrgicos, isso tudo vai ser vomitado no ar. A mentirada vai ser brutal. É uma falta de compromisso com a democracia brasileira. Você vai fazer a eleição se transformar num caos. Porque o caos ainda não começou. Espere o início da propaganda de rádio e televisão. Aí é que você vai ver. Como a maior parte do eleitorado com um ensino falho, seja por analfabetismo real ou funcional, essas pessoas elas se informam principalmente pela televisão. E aí vão ver na televisão Lula. Chorando que sofreu um golpe. Um golpe. Então imagina o que vem pela frente. Ainda nem começou. Sobre isso, nosso ouvinte, final telefone 3628, o José Sirton Ribeiro, ele diz: se o pessoal respeitassem as leis, nem precisava se preocupar com prazo, porque ficha limpa não pode ser candidato. Ficha suja, no caso, né? É isso aí. Mas a gente sabe que o compromisso do PT não é com a democracia. O compromisso do PT é com o PT, em primeiro lugar. Aí depois vem o resto. Muitos ouvintes, Daniel, pedindo para você comentar essa postura do Bolsonaro, que ontem deu o que falar nas redes sociais. Primeiro, ele disse que não ia mais participar dos debates. Na verdade, quem disse foi o partido dele, autorizado por ele, obviamente. E depois ele voltou atrás e disse que não, que ele vai em alguns debates, nos principais, pelo menos no do SBT, no da Record e no da Globo. Para você comentar isso, o Bolsonaro tá querendo fugir do debate? O Bolsonaro está lá na frente. O Lula não é candidato, portanto, quem lidera as pesquisas de intenção de voto no Brasil é Jair Bolsonaro. Quem está em primeiro lugar tem mais a perder com o debate do que os que estão abaixo. Os que estão abaixo ligam a metralhadora em quem lidera, evidentemente. A tentativa de atingir a imagem do Bolsonaro e com isso ganhar apoios e tentar derrubar o Bolsonaro de lá, assusta o Bolsonaro a ponto do Bolsonaro não querer ir a debate. Eu acho a postura de fugir do confronto uma postura lamentável do Bolsonaro. Lamentável. Vai pro pau. Enfrenta a realidade. O candidato Bolsonaro fica dizendo que vai nos principais, porque se ele não participa de um debate na TV Record, por exemplo, que é a nossa casa, se ele não participa num debate na TV Record, a TV Record mete um púlpito dele vazio com o programa eleitoral na televisão, acabou o Bolsonaro. Acabou o Bolsonaro, se ele não vai a um debate. Então ele vai sim. Então talvez ele deixe de participar de debates cuja repercussão não seja tão alta. E eu acho que o Bolsonaro está cometendo um erro brutal. Diz que ele evita participar do debate da Jovem Pan. Se ele não for ao debate da Jovem Pan, o Bolsonaro vai acabar. A Jovem Pan só tem 60 milhões. Só 60 milhões de ouvintes. Só a Jovem Pan Nacional. A rede Jovem Pan tem 60 milhões de ouvintes. Brinca, Bolsonaro, com a Jovem Pan. Eu acho que ele vai fazer, e na hora ele vai. Duvido que falte ao debate da Jovem Pan. Daniel, mas tem mais um elemento para essa análise. O que você falava desde o início, que tem que perguntar o que tem que ser perguntado do Bolsonaro, que não é cair em história do kit gay, que não é falar da Maria do Rosário, que não é falar essas coisas que o pessoal está cansado de saber, que são as perguntas do Brasil real.
quando começam a ser feitos, os jornalistas começaram a perceber isso agora, há um mês da eleição. E daí começaram a fazer essas perguntas e ele tem tido dificuldade para responder. Sempre ele chama o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia que ele falou que vai nomear. Então, assim, ele está sentindo na pele agora o que é falar do Brasil real. Dívida externa, fundo de reserva, como é que vai controlar o câmbio, o que vai fazer com o Banco Central, e aí começou a pegar. Começou a pegar, e aí o debate é um ambiente inóspito ao Bolsonaro. O Roda Viva, que foi lá tentar apertar o Bolsonaro botou os jornalistas do Roda Viva todos no bolso, porque os jornalistas foram para a pauta do Bolsonaro. Aí na pauta do Bolsonaro, o Bolsonaro pega a prancha, surfa, ri da cara de todo mundo. A Globo News insistiu na pauta que interessa ao Bolsonaro. Quando é que o Bolsonaro começou a perder terreno? Nos debates de televisão, e não no primeiro. Não foi no da Bandeirantes, foi no da Rede TV, cuja repercussão foi muito pequena, porque a audiência da Rede TV é uma audiência menor, mas houve um momento do debate da Rede TV em que o jornalista Reinaldo Azevedo fez uma pergunta sobre dívida externa ao Bolsonaro e pôs o Ciro Gomes a comentar. E o Bolsonaro se atrapalhou todo. É para evitar esse tipo de situação que o Bolsonaro pode eventualmente faltar a debates. O que eu não acredito. Eu acho que o Bolsonaro vai. E repito aqui, eu não integro o time de jornalistas que acha que o Bolsonaro é uma figura que não deve ser respeitada. Não há, no ambiente político, postura mais nefasta do que você tratar um candidato, seja do partido que for, como um candidato, isso aí é um lixo, como parte da imprensa faz. Ou você reconhece verdadeiramente de que todos são legítimos a disputar a eleição, porque tem colegas de imprensa que ficam furiosos quando alguém fala do Bolsonaro. Não, mas como é que você ousa falar que o Bolsonaro é viável? Tá, mas amigão, o Bolsonaro não é viável? O Bolsonaro não é viável eleitoralmente? Você não tá no mundo? Você não conhece a realidade? Você não olha para os lados? Você não viu ainda que o Bolsonaro pode chegar à presidência do Brasil e que o Bolsonaro tem que ser perguntado sobre os temas do Brasil porque ele pode efetivamente governar o país? Até quando a imprensa ideologizada vai tratar o Bolsonaro como um candidato que não é de verdade? Até que horas? Até a hora que ele ganhar a eleição? Nós já fizemos isso. A imprensa fechou os olhos ao Collor em 89. O resultado nós sabemos qual foi. A imprensa tratou a ex-presidente Dilma como uma candidata que era a gerentona, sem investigar Dilma de verdade. Foi atrás do poste do Lula. O resultado nós também sabemos. Ou nós enfrentamos verdadeiramente quais são as realidades postas e o Bolsonaro tem que ser perguntado a fundo, porque o Bolsonaro pode ganhar a eleição. Eu vi a divisão do tempo de televisão, Mark. Tem aí, né? A divisão do tempo de televisão. Ontem nós comentamos aqui da pesquisa presidencial. E eu disse que aqueles números da pesquisa, eles estavam muito distantes de como fechará a urna. Passa os números do tempo, só pra gente lembrar os nossos ouvintes algo que eu falei ontem. Vamos lá. Geraldo Alckmin, do PSDB, ficou com o maior tempo, pouco mais de 5 minutos. Seguido do candidato do PT, que vai ter pouco mais de 2 minutos. Na sequência, será o candidato do MDB, Henrique Meirelles, com quase 2 minutos. O paranaense Álvaro Dias, do Podemos, vai ter pouco mais de 40 segundos e Bolsonaro, 8 segundos. Então é o seguinte, como a população dos rincões, dos grotões do país, essa população se informa pela mídia tradicional, pela televisão, principalmente, Alckmin, com mais de 5 minutos, vai disparar nas próximas pesquisas, assim que iniciar a propaganda de televisão. O Alckmin vai subir. E o Bolsonaro vai cair. Não ao ponto de ser um candidato inviável, mas ainda que não caia do seu percentual, ele não terá um potencial de disparar nas pesquisas. O Bolsonaro, o que ele tem, ele vai dali para baixo. Dali para cima, ele não tem como subir. Porque ele não tem televisão. Quem tem televisão é o Geraldo Alckmin. Quem terá televisão é o Fernando Haddad. Estes dois, Haddad e Alckmin, vão subir. Marina Silva vai piscar no ar.
aparece e cai fora. Então tem pouco potencial de crescimento. É bom a gente lembrar que 60% do eleitorado brasileiro está indeciso. Calma. Deixa a campanha acontecer. Só para o ouvinte ter uma noção, o Alckmin tem sozinho os horários somados do Meirelles, do PT, do Meirelles, do Álvaro e do Bolsonaro somados. Sozinho ele tem dele. E daí não é só aquele tempo da televisão que o pessoal desliga os 40 minutos lá. É durante o dia todo aquelas inserções, que é isso que vale ouro para os políticos. Aquela inserção no meio da novela, no meio do filme, no meio do Jornal Nacional. É isso que eles querem. E é aí que vão ficar destruindo a reputação do outro e também falando deles, obviamente. Então, claro, vai ter muita coisa por vir ainda. A nossa função aqui, Denis, é provocar você ouvinte. Saia da bolha do Facebook. O mundo real é bem diferente. Não são seus amigos do Facebook que pensam igual você que vão vencer as eleições. É o Brasil todo, um país continental, que ainda se informa por televisão. É isso aí. São 7h25, tem um intervalo agora. Na volta, entrevista com o candidato ao governo do Paraná, o professor Ivan Bernardo. Já voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. São 7h28. Bom, e você pode acessar aí as entrevistas com os candidatos ao governo do estado através do nosso canal no YouTube. É só você procurar aí na barra de buscas do YouTube Rick Mais PR. Rick Mais PR. RIC Mais PR. E também tem o nosso portal, que é o nosso canal oficial, que é o rickmais.com.br/Jovem Pan. Você assiste a gente também pelo nosso portal oficial. Lembrando que a hashtag Vota Paraná você pode utilizar em qualquer rede social e mandar sua pergunta pra gente. Pode ser pelo Twitter, pode ser pelo Facebook. Você coloca aí hashtag Vota Paraná e envia pra cá também a sua pergunta. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Seguimos com a nossa sabatina com os candidatos ao governo do Paraná. Hoje é a vez do candidato professor Ivan Bernardo, do PSTU. Casado, tem 48 anos, tem formação em geografia, professor da rede estadual de educação há 20 anos, é do norte do Paraná, da cidade de Paranavaí. Nós vamos conhecer o Ivan Bernardo, conhecer as suas ideias a partir de agora. O tempo é de 20 minutos. Professor Ivan Bernardo, muito bom dia. Bom dia, Denian, Mark, Terribas e ouvintes da Jovem Pan. Por quem é o Ivan Bernardo? O senhor já havia concorrido alguma vez a algum cargo eletivo? Sim, saí candidato em 2000 a vice-prefeito de Paranavaí. Em 2002, candidato a vice-governador do Paraná. 2004, a prefeito de Paranavaí. 2006, candidato a senador. 2008, candidato a vice-prefeito de Paranavaí. 2010, candidato a vice-governador. 2012, também candidato a prefeito. 2012 foi candidato a deputado estadual. 2016 fui candidato a prefeito de Paranavaí. Então, a gente participa das eleições, a gente não acredita nessas eleições burguesas, que na verdade é uma farsa. Nós estamos vendo aí, né, essa situação de corrupção de praticamente todos os partidos, aí o PT, o PSDB, o PMDB, um Congresso Nacional de Picaretas, um Alep, um balcão de negócios. Mas a gente acha importante, mesmo tendo esse tempo irrisório, a gente conversar com a classe operária e apresentar o nosso projeto de rebelião, porque a eleição não vai mudar a vida, só a organização da classe, o povo indo para as ruas, através da ocupação de terras para fazer a reforma agrária e a reforma urbana, é que a gente vai mudar de verdade a qualidade de vida do nosso povo trabalhador. Se nós espichássemos uma régua ideológica, onde que o Ivan Bernardo se localizaria? Eu quero me localizar sempre no meio da classe operária, da classe trabalhadora. Nós, trabalhadores professores, nós temos que nos unir com a classe operária, com os sem terra, com os indígenas, com os LGBTs, com os quilombolas, com o movimento de negros e negras, para a gente construir uma saída socialista para o Paraná e para o Brasil. Então o senhor é socialista? Socialista e revolucionário. Revolução de que maneira? Através da luta direta, através das greves, como eu acabei de falar aqui, das ocupações, da organização da classe trabalhadora nos sindicatos de trabalhadores
E de mais, para a gente ter esse êxito, a gente tem que derrubar essa pelegada aí, que as direções do PT, do PCdoB, que são correias de transmissão dos governos e dos patrões, e que impede que a classe ela vá à luta, né? E derruba os patrões, os capitalistas, derruba a burguesia e construa essa sociedade fraterna que a gente acredita que é a sociedade que vai dar melhoria de qualidade de vida tanto na saúde, na educação, no lazer, na arte, na cultura, na construção de moradias, para o nosso povo, que gera toda a riqueza desse país e que infelizmente hoje o país está um caos. Hoje no nosso país existem 6 milhões de pessoas sem moradias, sabendo que tem 7 milhões de moradias vazias, a maior parte de serviço de especulação imobiliária. Nós temos 3 milhões de trabalhadores sem terra, em um país que 1% dos latifundiários detém 45% das terras, e desses 3 milhões sem terras, eles não têm um pedaço de chão para plantar um pé de mandioca e um pé de feijão. Então tem 16 milhões de pessoas passando fome, sendo que a população nossa é de 207 milhões e tem 215 milhões de cabeça de gado de boi. Quer dizer, tem mais boi que gente, e a nossa população, muita gente passando fome, não tem um pedaço de carne para comer. E é isso que a gente quer dar um basta. E para mudar isso aí tem que se rebelar mesmo e ir para a luta para transformar essa realidade. O PSTU, que é o seu partido, ele é um partido que não possui representação no Congresso, não elege ninguém, e penso que nunca elegeu ninguém desde o início de que a legenda surgiu. O discurso, ele é radical à esquerda e ele faz com que o PT pareça um partido da extrema-direita. Quem te ouve falar localiza o PT como um partido de centro-direita, porque o discurso mais radicalizado à esquerda é feito pelo PSTU. Ainda há espaço, professor Ivan Bernardo, para esse tipo de discussão? Não há um atraso no sentido prático do discurso? O discurso do PSTU ele não ficou para trás, não ficou lá numa ideia revolucionária, marxista, de que já demonstradamente não funcionou quando posta em prática na história da humanidade? Para esclarecer que extrema-direita seria, no caso aí, o Jair Bolsonaro. Isso. A burguesia mais racista, machista, homofóbica. Esse picareta do Bolsonaro, que na verdade ficou milionário, está há quase 30 anos no poder e sua família. Na prestação de contas não bate. Ele recebeu 200 mil da JBS. O Bolsonaro, na verdade, tinha que estar preso também, porque uma pessoa que fala que mulher feia merece ser estuprada devia estar na cadeia. Então, a gente sempre comenta o seguinte: o Lula está preso porque ele foi denunciado por corrupção e está pagando por ter se aliado à burguesia corrupta, aí, Maluf, Temer e toda essa corja de ladrões como Renan Calheiros. Mas tem que prender também o Alckmin, né, que é o santo do pau louco, recebeu 8 milhões da Odebrecht. Tem que prender também o Aécio, está comprovado. Tá? Então, tem que botar eles todos na cadeia também. Prisão e confisco e confiscar os bens deles. Não adianta colocar tornozeleira e ficar nas suas mansões, lá fazendo de conta que estão presos, sendo que a maior parte dos presos, que são quase 700 mil nos presídios do nosso país aí, a maior parte, 290 mil, nunca foram julgados nem em primeira instância, porque são uma juventude pobre, a maior parte negra, que não tem dinheiro para pagar um bom advogado para estar livre. Então, fora todos eles, fora Temer, sua quadrilha, fora PT, PSDB, fora PSL, e nós temos que construir um organismo popular e operário para transformar a realidade. E sobre a questão que se a gente está atrasado ou não, a gente reivindica a Revolução Russa de 1917, sobre a liderança de Lenin e Trotsky, que nos 5 primeiros anos foi um avanço enorme para a classe trabalhadora, para as mulheres. E o que acabou mesmo com o socialismo lá foi o stalinismo, foi a ditadura de mão de ferro, a burocracia stalinista. A gente não reivindica a União Soviética como socialismo. Nem a Venezuela, através de Maduro, que é um governo de fome que está perseguindo opositores, e nossos irmãos imigrantes estão vindo para o Brasil e a gente tem que aceitar esses imigrantes. A gente entende que nenhum ser humano é ilegal. Então, nós somos a favor que abra as fronteiras para os nossos irmãos venezuelanos,
Assim como também tem um problema da imigração também para a Europa, né, que está tendo muita xenofobia no continente europeu. A gente é contra, e a gente é contra a xenofobia, contra a homofobia. Voltando à questão do assunto aqui, o Bolsonaro é machista, racista e homofóbico. A gente entende que essas eleições, não é que o povo é inteligente, fala que o povo é burro, o povo está desinformado, sim, porque a grande mídia, a maior parte, ela não mostra a realidade, tanto é que está boicotando o PSTU nos debates. A Band boicotou a companheira Vera, boicotou a gente também, nós não participamos do debate. Então não é culpa do povo, a culpa é do capitalismo mesmo que explora a população, os patrões estão cada vez mais ricos, os banqueiros, os latifundiários, e a gente acredita na força da classe operária. Cedo ou mais tarde, a classe operária vai tomar o poder e acabar com essa barbárie capitalista. Vamos ver o que o ouvinte tem a dizer, Marcos Souza. Candidato, a maior parte dos ouvintes estão questionando sobre as suas ideias. Você falou, por exemplo, em rebelião, em revolução. O que é a rebelião e a revolução de verdade? Então, a rebelião, primeiro, é você fazer ter a política de transição. Você tem que defender uma política que a classe operária entenda. Então, nós somos a favor de estatizar o sistema financeiro. Nós somos contra a remessa de lucro, nós queremos botar no fim a remessa de lucros para o exterior, principalmente das multinacionais, que recebem subsídios, né, recebem dinheiro até do BNDES. Então, nós defendemos que, no segundo plano, a proposta nossa aqui seria, para gerar emprego, reduzir a jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais, ter o salário mínimo do DIEESE de um trabalhador que seria em torno de R$ 3.800. Nós defendemos revogar a reforma da escravidão, que é a reforma trabalhista, e vamos lutar para impedir essa reforma da Previdência, que aconteceu, que inclusive o Lula defendeu, a Dilma, o Partido dos Trabalhadores. Lá na Nicarágua, esse ditador assassino do Ortega, também obedecendo o FMI, ele quis aplicar a reforma da Previdência, o povo se rebelou. No Haiti, o povo está se rebelando contra as políticas de exploração do capital. Então, o que está acontecendo no mundo, as lutas das mulheres pela legalização do aborto foi vitorioso na Irlanda, as lutas das mulheres na Argentina, no Chile. Então, através dessa pauta, né, de defesa das mulheres, dos LGBTs, dos camponeses sem terra, que foram agredidos lá na cidade, lá na região oeste, no governo assassino do Beto Richa do PSDB, que matou 2 companheiros sem terra, e a PM, de uma forma covarde, mataram 2 companheiros lá. Que aconteceu também no governo Requião. O companheiro Teixeirinha foi assassinado pela PM do governo Requião. Lá no Pará, na fazenda de Macaxeira, inclusive o Bolsonaro, esse covarde que defende a agressão a sem terra e matar sem terra, ele está defendendo ladrão de terra. O dono da fazenda Macaxeira é um proprietário que grilou as terras, expulsou os camponeses, matou indígenas, matou trabalhadores camponeses. Então, esse bandido do Bolsonaro também defende ladrão de terras. Então, tem que ser denunciado essa ideia desse ditador, que na verdade é um picareta que a gente tem que estar sempre denunciando. Eu estou te ouvindo atentamente aqui e sei que o ouvinte está fazendo a mesma coisa. Eu ouso dizer que dá para entender por que o PSTU não consegue alcançar os corações do eleitorado. É muito ódio, candidato. Não, nós temos ódio de classe, sim, nós odiamos a burguesia. Esse ponto que eu gostaria de sublinhar. Porque os patrões não é um discurso do ódio. Eles não têm dó dos trabalhadores, tem muitos trabalhadores morrendo nas filas dos hospitais. A juventude pobre negra está sendo massacrada, está sendo morta. Nós somos pelo fim da intervenção militar no Rio de Janeiro. Quem que é o burguês que o PSTU odeia? São os grandes banqueiros, os grandes empresários e latifundiários. Então, essa parte podre, como dizia Cazuza, a burguesia fede. Enquanto houver burguesia, não haverá poesia. Então, nós temos esse ódio de classe, derrubar a burguesia, destruir a burguesia, para a gente ter o direito a sonhar e fazer poesia. E aí, Mark? Olha só, tem a pergunta aqui do Vinícius, final do telefone 4503, dizendo o seguinte: quer saber sua opinião sobre a Venezuela, então, já que o PSTU defende o socialismo, o Maduro fala que implanta o socialismo lá. E você mesmo disse que os venezuelanos estão vindo para cá e temos que recebê-lo. O que aconteceu na Venezuela, então? Teve um golpe do Maduro na Venezuela.
E a maior parte da esquerda, o PT, o PCdoB, o PSOL, o PSO, está envergonhando a esquerda, manchando a imagem do socialismo. E nós do PSTU defendemos a democracia operária. A gente não quer impor nada. A gente defende a liberdade religiosa, a gente defende a liberdade de pensamento. Inclusive para a burguesia, mesmo que explora a nossa classe, ela tem direito de apresentar seu projeto. Então o que aconteceu na Venezuela foi um golpe de Maduro, e a maior parte da esquerda, o PT hoje, reivindica esse governo então, na opinião ditador do PSTU, que é o Maduro. Não, no que tem na Venezuela não é o socialismo. Não, lá é capitalismo. Lá não tem nada de socialismo. Eles falam socialismo século XXI, mas que socialismo é esse? E Cuba? Cuba te agrada? Cuba professor? também não é. Cuba, no começo da Revolução, ela era socialista. Ela era uma boate dos Estados Unidos. Teve melhoria na saúde, na educação, no esporte. Hoje, Cuba, ela aceita a grande propriedade privada. Então, Cuba hoje ela é capitalista e está piorando a vida dos trabalhadores. O socialista foi no começo lá. Não concordamos também com a ditadura de Fidel Castro, ficar 50 anos no poder. Isso não é democracia operária, né? Uma família ficar 50 anos no poder, isso não é socialismo para nós. Não tem nada de socialismo. Na verdade, Cuba era uma ditadura da família castrista, né? Candidato, várias pessoas perguntando aqui sobre o Paraná. Vamos lá. O que fazer, por exemplo, com os pedágios? Qual a sua solução para os pedágios? Os roubagens, na verdade, pedágio é roubo. Então, esse anel de não é integração que o Lerner fez, é entregação. Nós estamos a favor de reestatizar as rodovias que foram privatizadas, pedagiadas, e acabar com esse roubagem, que é a mina de ouro, e está atrapalhando o desenvolvimento dos pequenos produtores, médios produtores. E como seria isso na prática? Como quebrar o contrato, que é bem feito, inclusive? A gente, através de muita pressão popular. A justiça burguesa, ela não vai aguentar a pressão popular. Só o povo indo para as ruas, ocupando os pedágios, junto com os trabalhadores sem terra, é que a gente vai acabar com essa vergonha que são os roubagens. O pessoal está me perguntando aqui sobre o aumento ao funcionalismo público. Agora tivemos uma discussão recente, o governo quis dar 1%, a Assembleia aprovou 2 ponto alguma coisa, e já estão dizendo que não dá para pagar. Como é que o PSTU faria o Caixa do Estado ter condições de bancar esse aumento? Que país é esse, né? Enquanto os juízes têm direito à moradia, os políticos de direitos à moradia, com algum aumento de 16%, juízes ganhando salários estratosféricos, a classe trabalhadora com salário que não chega nem R$1.000. Então, para você garantir o salário de ESC, que é R$3.800, você tem que romper com o pagamento da dívida aos banqueiros, que essa dívida já foi paga várias vezes. Nós temos que reestatizar o Banestado, voltar o Banestado para o povo. Mas o governador tem esse poder de fazer isso? O povo, como eu disse para você, o povo mobilizado. Não é só o PSTU chegando lá, tanto eu e a Carminha, que vai garantir isso aí. Só através da pressão popular. Então o PSTU não reconhece o ordenamento jurídico que aí vige no país. Acha que a lei está aí Nós nunca acreditamos na justiça burguesa. Então não a acredita justiça na burguesa justiça? sempre ficou do lado dos poderosos. Tanto é que sempre quando tem uma greve, rapidinho, instantaneamente, eles vão lá, aplicam lá que a greve é ilegal e tal. Tá, então o PSTU agora, não para acredita. prender corrupto, essa demora eterna. E quando acontece, os ricos ficam em mansões com tornozeleira e tirando sarro do povo, porque a justiça não confisca os bens desses corruptos. Então, nenhuma confiança na justiça burguesa. Já tem uma pergunta aqui do Tobias Ferraz, final do telefone 9479, e o senhor faz um debate bastante acadêmico, né, do Marx, enfim. E ele pergunta se você já leu Mises, e eu até completo a pergunta. O senhor já leu alguém da escola austríaca, até para poder, quem sabe, refrigerar as ideias ou fazer o embate? Não, eu não li todos. Eu não sou candidato a Deus, saber de todos, né? Eu sou candidato a governador do Paraná, então... Mas nunca leu já alguém... li Adam Smith, James o Taylor, né? Então... Mas eu sou candidato a governador do Paraná, sou candidato a Deus, como o Enéas, aquele faxitinha, falava, né? Tirava que o trabalhador não pode governar porque não tem estudo. Isso aí a gente concorda que o Lula é um traidor da classe, mas nós não aceitamos essas ideias conservadoras, que um trabalhador boia fria não pode governar o Paraná, que um pedreiro não pode governar o Paraná. É só a burguesia corrupta que pode governar, os patrões, os banqueiros? Não. A classe trabalhadora é inteligente e tem capacidade de governar, porque ela que gera riqueza e ela que tem o maior direito de governar tanto esse estado e esse país. A Marina pergunta sua opinião sobre a Lava Jato e o Sérgio Moro. Então, essa discussão a gente não entra porque
que os reformistas, que a justiça burguesa fiquem nessa discussão eterna, né? Porque a gente está preocupado mesmo em organizar a classe aqui, organizar os de baixo para derrubar os de cima. Mas por que Então, não entra? Porque, na verdade, a justiça hoje já tem dois grupos lá, um grupo do PT, né? Um grupo do PSDB. São brigas a justiça está partidarizada, uma parte do PT, outra do PSDB. Então, nenhum deles a gente confia, não reivindicamos nem PT, PSDB, a gente reivindica a luta mesmo direta da nossa classe. Então, a gente não entra nessa discussão, porque isso aí vai ficar eternamente, vai resolver nada. A gente está preocupado em mobilizar a classe operária. Mas foi golpe ou não? Lógico que não foi golpe. A Dilma, o PT chamou o Temer para ser vice. Então, essa desculpa do golpe que o PT coloca é para desviar a atenção da classe. O PT traiu a classe trabalhadora. Então, é uma forma de desviar a atenção e não perder a militância do PT. O PT, na verdade, ele junto com o PSDB e o PMDB, eles têm acordos muito profundos aí de revezamento do poder. Eles estão há 30 anos no poder. Então, não foi nenhum golpe. Então, eles usam essa como que diz assim, essa farsa do golpe aí, essa conversa fiada, para desviar a atenção da militância honesta que, infelizmente, acaba caindo nesse engodo, nessa mentira que foi golpe. O Alfredo Og, do bairro Capão Raso, faz uma pergunta interessante. Ele pergunta se, quando o PSTU chegar ao poder, ele também não vai virar burguesia, ele também não vai se voltar contra a classe trabalhadora. A Hannah Arendt tem uma teoria interessante sobre os partidos de esquerda que chegam ao poder. É mais ou menos isso? Olha, eu participei do PT 10 anos, me falaram o seguinte: por que você saiu do PT? Você poderia melhorar a tua vida agora, ser classe média, né? Você é assalariado, pobre. Então, o PSTU está bem blindado. A maior parte veio do PT. Então, para a gente se blindar, a gente não... se nós ganharmos as eleições, nós defendemos, por exemplo, se o salário do governador é R$30 mil, que, no caso, eu ganhar a eleição, você vai ganhar aquilo que você ganha atualmente, que é R$5 mil. Então, você tem que blindar a militância através dessas formas para você, tanto blindar o partido da militância. Então, nós defendemos que o governo, né, ele não pode ganhar, no caso, acho que R$30 mil. Acho que, no caso, aí, se eu ganhasse o governo, eu reduziria meu salário para R$5 mil. Muito bem, quero agradecer a presença do professor Ivan Bernardo, do PSTU. A Jovem Pan abre espaço a todos os candidatos, indistintamente. Conhecemos as palavras, o pensamento do Ivan Bernardo. Quem quiser ouvir mais, daqui a pouquinho, às 8 da manhã, em ponto, na tela da RIC TV Record. Professor Só mais Ivan, 30 segundos para finalizar? vai Desculpa. lá, por favor, professor. Então, nós, trabalhadores da educação, dia 30 de agosto, vamos lembrar o massacre do governo Álvaro Dias, em 1988, contra os professores. O governo que foi covarde com os professores. E também o 29 de abril de 2015, né? Desse governo assassino, que é o governo Beto Richa, aí, que feriu mais de 400 professores. Então, fora Beto Richa, fora Álvaro Dias, fora Lula, fora Bolsonaro, fora todos eles. E sábado em Colombo, amanhã em Colombo, estaremos panfleteando, conversando com a população, fazendo a panfletagem. E estão todos convidados a participar aí em Colombo no nosso ato de panfletagem, principalmente na periferia de Colombo. Professor Ivan, muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. E bom final de semana a todos. Intervalo agora e na volta tem o quadro da doutora Flávia Ode. Já, já. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. RIC Mais Notícias. Agora 7h54, estamos de volta. Muitos ouvintes aqui perguntando sobre a greve de fome que os militantes do PT fazem em frente ao STF, pedindo a liberdade do Lula. O final telefone 3930, por exemplo, pergunta aqui: gostaria de saber como está o pessoal que faz greve de fome. Pois não, segundo o jornal Folha de São Paulo, eles vão encerrar a greve de fome amanhã. Segundo o jornal, o pessoal lá do PT decidiu encerrar amanhã a greve de fome que faz lá em frente ao Supremo Tribunal Federal. O pessoal está tentando armar uma manifestação em frente à casa da ministra Carmen Lúcia. Ela pediu que eles procurem o Dias Toffoli, que é o novo presidente do STF,
nessa queda de braço toda. Eles não sabem ainda onde vão fazer o protesto, mas decidiram que querem sim comer uma pizza, comer um churrasco, porque não dá mais. Ou seja, não adiantou em nada. Terminou em pizza, veja só. Terminou em nada, não adiantou em nada, só emagreceram alguns quilos. E o Lula tá preso. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Odi. Bom, e o Pílula da Saúde tem o oferecimento do Frischmann Isengard, qualidade que você conhece pelo nome desde sempre, o seu laboratório, e de fato é o melhor, é o que vem na sua cabeça na hora. Hoje tá liberado, doutora, para a pergunta dos ouvintes, enquanto eles começam a formular as perguntas aqui e enviam pra gente. Vou perguntar uma questão de um amigo nosso aqui, colega do grupo, saiu de férias, engordou 5, 6 quilos, voltou pra dieta, mas não consegue perder. Tá. O que acontece? Veja, o que acontece? Muitas vezes a pessoa está num ritmo de atividade física, de dieta certinha, e quando vai viajar, claro, acaba mudando, comendo comidas mais calóricas, com mais carboidrato, com mais sal, com bebida alcoólica e tudo. O que a gente tem que ver é que muitas vezes a pessoa volta para a dieta igual ele estava acostumado, num peso menor. Então, realmente tem que fazer uma restrição maior, calórica, e aumentar a atividade física. Eu não sei se de repente está faltando fazer mais atividade aeróbia junto para poder. Lembra que está na hora de ter um déficit calórico. Então, porque ele não está no peso ideal, ele está acima. Então, você tem que fazer algo mais restritivo agora e com comidas que, digamos, sejam menos ricas em carboidratos para você poder estimular o teu metabolismo novamente, né? Então não adianta voltar para a dieta normal, tem que baixar ainda mais para o corpo perder. Exatamente, é isso. Talvez o erro esteja, inclusive, no grau de atividade física. Às vezes você está voltando, a pessoa está voltando para musculação, para um aeróbio poucas vezes por semana e não é o suficiente, né? Doutora, é verdade esse fato de que a partir de uma certa idade fica mais difícil emagrecer? Isso é mito ou é fato? E se isso acontece, por que acontece? Veja, isso muitas vezes é uma acomodação, uma desculpa. É uma muleta para a pessoa não emagrecer. Porque se nós mantivermos o nosso ritmo de atividade física, de alimentação, apesar da nossa natureza querer deixar, como fala, o metabolismo mais lento, nós conseguimos driblar isso, porque na verdade o metabolismo acaba ficando mais lento com a idade, porque a gente vai acumulando maus hábitos e sedentarismo, isso que acontece. Claro que existem casos, como nas mulheres na menopausa, que há um distúrbio hormonal, ou mesmo na andropausa, né, no homem, mas tudo isso é driblado com os hábitos de vida saudáveis e mantendo a saúde desde antes de chegar nessa idade avançada. E nessa questão do metabolismo, né? Também às vezes as pessoas usam como meu metabolismo é lento. O que é o metabolismo, né? Porque às vezes a pessoa fala, metabolismo, mas só não fala, entende, nem sabe o que é metabolismo. Exato. O que é esse metabolismo? Na verdade, assim, a energia, o metabolismo é como funciona o teu organismo. E o quanto ele gasta de caloria para fazer as funções, desde, como a gente fala, o metabolismo em repouso, ou seja, quanto de energia o teu organismo precisa para o teu coração funcionar, para o teu músculo fazer o teu corpo andar, para a tua mente funcionar, para respirar, para tudo. E então a energia que a gente gasta é como se teu organismo se movimenta e para essa movimentação exige um gasto calórico, tá? Então isso é o metabolismo. O que acontece? As pessoas, quanto mais sedentárias são, naturalmente menor a necessidade de gasto calórico. E por isso que as pessoas dizem que o metabolismo está embaixo. E o metabolismo depende, obviamente, da nossa movimentação, mas de uma série de hormônios, de uma série de substâncias que vão fazer ele funcionar melhor ou pior, né? Doutora, o Ricardo Cordeiro pergunta aqui se comer um prato de salada antes do prato principal ajuda a comer menos e a emagrecer. Veja, se a gente comer na refeição, se a gente começar com fibra, realmente você pode ter uma sensação de saciedade maior, porque você está comendo tanto as fibras quanto, inclusive, a carne antes e deixar o carboidrato para depois. A gente sempre faz essa ordem para que a sensação de saciedade seja maior e você ingira menos e, consequentemente, possa emagrecer. Ele está certo. O ouvinte final telefone 0401, o Cruz, ele pergunta o seguinte: Honório Cruz colocou o nome aqui em cima. Argila verde ajuda a reduzir medidas? Veja, eu acho que não, que na verdade ele acaba fazendo uma compressão e a pessoa acaba usando, às vezes, ultrassom junto, mas na verdade não tem nenhum estudo científico que mostre que isso resolva. Essa é uma pergunta assim, por exemplo, tem o pessoal que fala, esse gel redutor, gel redutor.
E isso funciona de fato? Não funciona. O que acontece? Muitos desses géis podem ter substâncias que dão uma sensação de calor, que deixa mais avermelhado, que dizem que aumenta o metabolismo. Mas não é isso que vai funcionar, não. O Wesley, nosso ouvinte, final do telefone 5098, pergunta, diz que a esposa dele fez uma cirurgia bariátrica e está tendo problemas de memória, se isso é normal. O que pode estar acontecendo é que ela não pode estar não repondo todos os minerais, as vitaminas, porque há uma perda disso naturalmente quando você faz uma cirurgia bariátrica, e talvez ela esteja se alimentando menos e repondo menos minerais. Ela tem que voltar no médico e pode estar faltando algum complexo vitamínico também, né? O Fábio Scraba, nosso ouvinte, pergunta o seguinte, azia pode ter ligação direta com problema no fígado ou não? Não, a azia, o que geralmente as pessoas falam é sobre o refluxo, sobre um excesso de produção de ácido clorídrico no nosso estômago e que pode voltar também para o esôfago e que geralmente está ligado a um problema local do estômago, geralmente por comidas muito pesadas ou por H. pylori, né, que é aquela bactéria que tem no estômago. Né? A Michele Moro, para terminar, pergunta sobre sopa detox. Funciona ou não? Vou entregar o Terribas aqui no ar. Ele, antes de começar o bloco, falou, suco detox. Essas coisas funcionam? Veja, quando você fala nesse detox, você está falando em ingerir substâncias mais saudáveis. Então, no caso do detox, você está usando substâncias como as frutas, às vezes couve e tudo isso, e gengibre, substâncias que são mais termogênicas e que são menos calóricas e que têm ação antioxidante também. Não que isso vá fazer emagrecer, isso faz parte de um contexto de você estar ingerindo substâncias saudáveis. A mesma coisa na sopa. Às vezes a pessoa acha que é uma sopa detox, mas ela está cheia de carboidrato. Ela está usando 4, 5 tipos de legume, macarrão, batata, à noite ainda. O que é uma sopa detox ideal, por exemplo? Seria assim, com uma carne leve, né, às vezes só o caldo mesmo, legumes que sejam menos calóricos do que cenoura, do que batata, mas ela não vai ser detox, na verdade, porque ela está cheia de carboidrato, né? Então ela, digamos, é uma refeição mais leve. Por quê? Ela é mais detox porque ela não tem gordura, porque ela não tem excesso de carboidrato, porque ela não tem produto processado, mas não porque ela vai fazer uma desintoxicação no teu organismo e com isso você vai emagrecer sem ter todo o cuidado restante que a gente sabe qual é, né? Tá certo. Essa doutora Flávia hoje sempre respondendo as dúvidas sobre saúde dos nossos ouvintes. Obrigado, doutora, pela entrevista. Eu que agradeço. Até mais. Até a próxima. Vamos embora, lembrando que o quadro Pílula da Saúde tem oferecimento do Frischmann Isengard, qualidade que você conhece pelo nome, desde sempre, é o seu laboratório. Semana que vem tô indo lá. Vamos embora então? Vamos embora, semana que vem, segunda-feira, a gente tá de volta. Eu vou pegar a agenda aqui, Mário. Eu peguei aqui hoje, ó. Quem está conosco na segunda é o Genuísio Marinho, do PRTB. É o candidato da vez na rodada de sabatinas com os candidatos ao governo do estado. E você fica agora com o Terribas no Rock and Pop, que tá bombando hoje, não tá não, Tê? Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira sempre dá aquele destruir gás, tudo. Né? É isso aí. Até segunda. Tchau, gente.